Eu vou passar a palavra agora ao Zé Gregório. Eu não preciso relembrar todo o extenso currículo dele ligado aos direitos humanos e ao direito à verdade, desde a Comissão Justiça e Paz, durante a ditadura, que não era coisa fácil, até a sua presença no governo Cardoso e as negociações delicadas e difíceis para o estabelecimento da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e o reconhecimento da responsabilidade do Estado formulada pelo governo Cardoso. Depois disso, ele foi secretário nacional, depois secretário de Estado de Direitos Humanos, ministro da Justiça e embaixador em Portugal. Eu também devo lembrar que ele esteve aliado à origem do Núcleo de Estudos da Violência, porque a primeira ideia do núcleo nasceu justamente do senador Severo Gomes, que achou que a comissão devia ter um núcleo de pesquisas. E na foto inaugural do nosso primeiro escritório está lá o Zé Gregório falando ao lado do Sérgio e eu. Eu queria agradecer muito a ele ter estado aqui, estar conosco essa manhã. Zé, com a palavra. Muito obrigado pelas palavras. Eu não sabia que ia falar duas vezes hoje, de maneira que o meu dó de peito eu já dei na primeira intervenção. Eu só queria reforçar algumas ideias, muito brevemente. Estou muito ansioso de ouvir e até, se for possível, regimentalmente, ceder parte do meu tempo para o ministro Vanucchi. Eu tive essa possibilidade do destino, da história, da coincidência que existe nas coisas não previstas, de, no governo Cardoso, ter que resolver, ou começar a resolver, o problema dos desaparecidos. Não é? Agora, eu quero dizer que não foi o governo, e nem eu, que inventou o assunto. Quer dizer, na realidade, os familiares tiveram um trabalho extraordinário. Né? Quer dizer, realmente, esses que morreram, que foram sacrificados, se existe o outro lado, como é o caso, eu acredito, né? Eles devem estar profundamente emocionados pela lealdade, pela devoção, pela continuidade desses familiares, que praticamente fizeram a causa da sua vida o problema do resgate, da memória e da dignificação desses que foram sacrificados. De maneira que começou o governo, nós tínhamos o problema, porque havia um grande número de sacrificados, e existia esse problema dos familiares, pressão democrática dos familiares. E foi nesse sentido que nós agimos, nos reunindo várias vezes com esses familiares e prometendo aquilo que era possível conciliar do ponto de vista dos princípios com a realidade econômica. Eu sei que uma cientista política do apuro, da professora que me antecedeu, ela sabe que o jogo político é sempre a 2 ou a 3. Mesmo que ele se chame Napoleão, ele tem sempre um outro cara que ele tem que ou convencer ou jogar junto. Não depende só da vontade dele. Então, as forças políticas permitiam certos avanços, e eu tenho consciência que nós fizemos o avanço possível. Não era fácil, desde logo, conseguir aquilo que hoje já é possível a gente discutir, se propor, e sem dúvida nenhuma, Paulo Sérgio estando nisso, a gente vai acabar realizando. Não é?
Quer dizer, era um outro Brasil. São 10, 12 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, né, é uma coisa que eu nunca contei, vou contar hoje pela primeira vez. Na negociação feita para a lei da anistia, de certa feita, quando se tratou de reconhecer o direito do Marighella, que naquele tempo era uma pessoa inteiramente demonizado pelos militares, pelo outro lado, um militar, até gentil, teve uma conversa comigo e disse: olha, doutor Gregório, se o senhor quiser entender isso que o senhor está propondo como um benefício, é claro que não vai haver nenhum tipo de oposição das Forças Armadas. Agora, precisa ficar bem claro que nós achamos que houve uma guerra nas ruas desse país. Nós ganhamos a guerra. Os senhores perderam a guerra. E não vamos aceitar que o senhor queira, com toda a sua habilidade, mudar esse resultado na secretaria. Quer dizer, esse era o chão em cima do qual você tinha que caminhar. Não é? Quer dizer, é preciso ceder um pouco ao realismo para a gente fazer o sonho avançar. Senão o sonho fica nas quatro paredes das nossas intenções. Nesse sentido, acho que é um pouco minimizado, porque talvez não se tenha publicado os documentos que se deveriam publicar, o trabalho da Comissão dos Desaparecidos. Durante 2 ou 3 anos, essa comissão, com representantes de familiares, com representantes da sociedade civil e até com representantes das Forças Armadas, fez um trabalho de investigação muito importante, isso tudo está documentado, não é? E se abriu muita coisa que até então não era conhecido. De forma que, é claro que não foi uma obra perfeita e muito menos definitiva, não é? Antes de tudo, nós, que não somos da direita, devemos ter algum apreço para a dialética e sabemos que tudo é um processo, que as coisas vão avançando aos poucos, não é nada que vem no bico da cegonha ou no saco do Papai Noel, não é? É fruto de luta, de exposição, de maneira que acho que, pelo menos naquele momento, ficou reconhecido uma coisa que até então não era motivo de nenhum tipo, não direi de reflexão, de suspeita, que o Estado é um ente permanente e que ele tem, sim, responsabilidades que transcendem os governos. Quer dizer, na hora que eu consegui provar para os militares que a maioria esmagadora dos que tinham morrido não em confronto, mas tinham morrido quando o Estado já estava no domínio absoluto e físico das pessoas. Quer dizer, na realidade, houve execução. Não é um problema de confronto, mas um problema de execução. É claro que a responsabilidade do Estado, desde que existe o direito, e desde que existe também o direito brasileiro, era evidente. O Estado tinha que assumir essa responsabilidade, tinha, por questão de facilidades jurídicas que tinham que vir naquele aranzel em que as famílias das vítimas estavam
envolvidas, porque a pessoa não era considerada morta e era apenas considerada desaparecida e, portanto, não podia abrir inventário, não havia herança, né? Quer dizer, para efeito da lei civil, era preciso que o Estado reconhecesse que eles estavam mortos, né? E isso foi feito. E houve também um pedido de desculpa expressa pelo presidente da República de então, assumindo a responsabilidade em nome do Estado brasileiro. Eu acho que essa responsabilidade, e vou terminar, se funcionou naquela hora, com maior razão pode funcionar agora, porque é uma questão de princípio jurídico imodificável, de maneira que essa responsabilidade permanece. E eu acho que uma comissão como essa, né, vai preencher, sem dúvida nenhuma, um espaço que precisa ser preenchido do ponto de vista de investigação, do ponto de vista de ajudar as pressões de casos individuais que precisem desse reforço. Agora nós vimos o filho do presidente Goulart, não é? Que eu ouvi com a maior emoção, porque a última vez que eu ouvi ele tinha 7 ou 8 anos, não é? E agora é um rapagão cheio de vida e talento, né? E quero dizer, entre parênteses, que uma das emoções da minha vida, Goulart, eu sou dos pouquíssimos brasileiros, que teve um encontro com seu pai de 31 de março para 1º de abril, no Palácio da Guanabara, do Rio de Janeiro, porque naquele tempo eu era secretário de Santiago Dantas, que estava conversando com seu pai. Eu fui chamado à sala onde eles estavam. Seu pai era um homem adernado por uma situação política totalmente adversa. Enquanto eu fiquei lá, não ouvi da parte dele uma palavra de mágoa, uma palavra de irresponsabilidade. Guardo isso e procurei transpor a emoção que eu tive e que até hoje me perturba no livro despretensioso que eu fiz sobre o meu passado. É essa a última impressão que eu guardei do seu pai. Concluo. É evidente, ninguém discute, à luz da melhor doutrina brasileira, a responsabilidade do Estado quando são cometidas violências como aquelas que foram cometidas aqui no Brasil. E não há escusa para essa responsabilidade em dizer que os sacrificados sabiam os riscos que estavam correndo, porque, como eu disse, não há uma equivalência ética, porque o Estado é sempre o guardião da lei e ele não pode se equiparar do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico a um procedimento individual, seja ele X ou Y. De maneira que acho que dentro da prudência brasileira, dentro do juízo brasileiro, dentro da dose de realismo que sempre esses assuntos têm que ter, inevitavelmente, acho que essa comissão tem que ser constituída e, uma vez constituída, acho que ela vai prestar bons serviços indispensáveis à democracia brasileira.